Hoje eu quero falar uma coisa bastante interessante. Pode ser que a pessoa adulta que você se tornou esteja apenas tentando proteger a criança que um dia sofreu em silêncio. Muitas dores da vida adulta não nasceram hoje. Nasceram quando você ainda era criança demais para entender o que estava sentindo. No vídeo anterior, eu falei sobre a criança ferida que habitava no astro Michael Jackson. Eu falei das dores internas, falei das noites escuras da alma que ele enfrentava e falei principalmente da criança ferida. Foi conclusão que tirei depois de ver o filme. E é bem provável que esse tenha sido um dos grandes motivos que o levou a enfrentar a depressão e a viver em função de medicamentos sem nunca alcançar a verdadeira cura. Eu achei triste demais isso. Mas a verdade, gente, é que isso não acontece apenas com grandes astros, com outras pessoas. Isso acontece com muitos de nós todos os dias. Por isso, hoje eu quero dar continuidade a esse assunto tão importante para nós adultos. O tema terapêutico do nosso vídeo de hoje é curar a sua criança interior pode transformar a sua vida. E eu vou te falar exatamente por quê. Porque existe uma parte aí dentro que ainda se lembra, mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a maturidade tenha trazido sorrisos, e mesmo que ninguém ao seu redor perceba. Existe um espaço interno que ainda guarda emoções que nunca foram acolhidas de verdade. E talvez seja por isso que certas dores continuam se repetindo. Certos medos continuam aparecendo. Algumas feridas continuam abertas, mesmo depois de tantos anos. Porque o tempo sozinho não cura tudo, não. Ilusão quem acha que cura. O que cura é consciência. O que cura é o amor, é acolhimento, é presença. É isso que cura. Muitas pessoas cresceram acreditando que precisavam ser fortes o tempo inteiro. Eu me incluo nessas pessoas. Precisavam agradar, precisavam se calar para evitar conflitos. Precisavam performar para merecer afeto. E sem perceber, elas foram se afastando de si mesmas. Talvez você aí, tenha aprendido desde cedo a esconder o que sentia. Aprendeu a fingir que estava tudo bem e a suportar mais do que deveria. Aprendeu a engolir lágrimas, a aceitar migalhas emocionais apenas para afastar a sensação de abandono. Então, o tempo passou.
O tempo passou, o corpo cresceu, a voz mudou, a vida aconteceu. Mas a criança emocional permanece aí, permaneceu ali, ainda esperando ser vista, ainda esperando proteção, ainda esperando ouvir. Você não precisava carregar tudo sem ajuda. Era isso que a criança queria ouvir. Muitas vezes aquilo que chamamos de ansiedade é apenas uma infância assustada que habita em nós, que habita aí, ó, em você. Aquilo que chamamos de carência é um coração jovem querendo amor. Aquilo que chamamos de autossabotagem é uma parte antiga, acreditando que não merece a felicidade. E talvez pela primeira vez, o caminho seja parar o julgamento, para iniciar a compreensão. Ninguém sai da infância sem marcas. E algumas pessoas cresceram ouvindo críticas, outras cresceram sem afeto. Algumas precisaram amadurecer cedo demais. Outras aprenderam que demonstrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. E tudo isso, gente, vai criando feridas invisíveis. Feridas que aparecem nos relacionamentos atuais. Feridas que aparecem nas inseguranças, no medo da rejeição, na necessidade constante de aprovação. Elas aparecem no vazio que nada parece preencher. Às vezes o pensamento que surge em você pode ser: eu não sei por que sofro tanto, mas lá no fundo existe uma parte cansada de tentar ser o suficiente para receber amor. Tentar se esforçar demais para isso, né? E sabe o que é mais profundo? É que muita gente passa a vida inteira tentando alcançar a perfeição adulta, sem perceber que o que realmente precisava era abraçar a própria dor. Porque cura não significa virar alguém frio. Cura não é fingir que nada aconteceu, muito menos não é apagar o passado. Cura é olhar para si com compaixão. É conseguir dizer internamente: eu entendo a dor que existiu ali. Não era fraqueza, era apenas necessidade de amor. É isso que precisa entender. Foi feito o melhor que se podia. E existe um reflexo dessas feridas que poucos conseguem enxergar de forma consciente, que é a forma como lidamos com a nossa prosperidade e com o dinheiro.
Muitas vezes a escassez financeira, ela não é falta de esforço ou de talento. Ela é uma criança ferida, controlando a vida adulta. Se na infância foi absorvido o medo da falta, se o ambiente mostrava que o dinheiro era motivo de brigas, ou se crescêssemos acreditando que não éramos merecedores de coisas boas, nós criamos um bloqueio oculto. E a ansiedade financeira pode ser aquela mesma criança assustada, achando que o mundo é perigoso e que nunca haverá o suficiente. E a autossabotagem profissional, o medo de crescer, o hábito de gastar tudo que ganha, isso também atrapalha. A dificuldade em cobrar pelo próprio valor, muitas vezes é apenas um mecanismo de defesa inconsciente. É uma tentativa, sabe, de permanecer invisível para não ser alvo de críticas ou de se manter em sofrimento para continuar leal a toda a história familiar. Parece que não, mas existe isso, tem muita gente assim. Enquanto essa parte interna se sentir pequena e rejeitada, a vida financeira continuará travada. Porque quem se sente indigno de amor também se fecha para receber a abundância do universo. Mas quando esse olhar muda, tudo ao seu redor se expande. Há algo profundamente magnético no processo de curar a sua história pessoal. Quando aquela parte que chorava em silêncio é finalmente acolhida, ela deixa de ser uma ferida aberta e se torna uma fonte inesgotável de poder. Ao curar a criança interior, permitimos que ela finalmente cresça. E quando ela cresce, o medo da escassez dá lugar à certeza do merecimento. E o poder transformador desse reencontro é avassalador. A energia que antes era gasta para esconder a dor, para tentar agradar aos outros ou para sobreviver, agora é canalizada para a criação. A criatividade bloqueada renasce. A coragem de assumir o próprio espaço no mundo desperta. E aí, você para de aceitar migalhas em tudo. Para de aceitar migalhas nos relacionamentos, na carreira, nas suas finanças. A prosperidade, ela deixa de ser uma busca cansativa e passa a ser uma consequência natural de quem você se tornou. Uma mente em paz com o passado abre as portas para receber a abundância do presente. Você finalmente entende que o fluxo da vida é de expansão e que o sucesso não é algo a ser temido, mas sim o seu estado natural. Existe algo
profundamente espiritual no processo de curar a própria história. Porque quando o acolhimento começa, o despertar também acontece. Despertar-se para padrões repetitivos. Despertar-se para relações tóxicas. Despertar-se para dores antigas. E despertar-se para a própria essência. E aos poucos, deixa-se de apenas sobreviver para finalmente começar a viver. Pode ser que hoje haja dificuldade em confiar nas pessoas. Talvez exista até o medo do abandono. Talvez uma necessidade de controlar tudo. Uma cobrança excessiva. Uma urgência em tentar salvar o mundo. Enquanto ninguém percebe o quanto você também precisava de resgate. Daquele resgate emocional. Tudo isso pode ser reflexo de feridas antigas. De criança interior ferida. Mas existe uma verdade libertadora nisso tudo. Aquilo que foi ferido também pode ser curado. Eu adoro falar isso. E a cura começa quando cessa a luta contra si. Porque a espiritualidade verdadeira, ela não acontece apenas em templos, em orações, em meditações. Ela também acontece quando alguém decide olhar para dentro com honestidade. Quando alguém escolhe não fugir mais da própria dor. Porque existe uma diferença entre esconder feridas e curá-las. Muita gente aprendeu a funcionar, mas nunca aprendeu a sentir. Aprendeu a cuidar de outras pessoas, mas nunca aprendeu a se acolher. Tem gente que aprendeu a sobreviver, mas não a viver em paz. Talvez seja exatamente agora o momento da sua alma começar um reencontro consigo mesmo. Respire fundo, por alguns segundos. Porque eu vou te ensinar agora uma técnica que pode te ajudar e bastante. Imagine a sua criança interior diante de você, aí na sua frente agora. Talvez ela esteja triste, cansada, com medo. E talvez ela esteja apenas esperando aquele abraço que nunca veio. Agora imagine uma aproximação feita com puro amor. Sem críticas, sem cobrança, sem dureza, sem palavras tristes. E diga mentalmente para essa criança: eu estou aqui agora.
Você não está mais em solidão. Eu vou cuidar de você. Você merece amor. Você merece paz. Você merece ser feliz. Diga isso para sua criança. Pode parecer simples, mas existem pessoas que passaram a vida inteira esperando ouvir isso. Existe uma força imensa no acolhimento. Porque quando essa parte interna começa a se sentir segura, a vida adulta também começa a mudar. Os relacionamentos mudam, a autoestima muda, as escolhas mudam, a sua vida financeira muda. A forma de enxergar o mundo muda também. Porque cessa-se o hábito de aceitar tão pouco para de se correr atrás de quem não demonstra valor. Para-se de implorar afeto. Para-se de viver em guerra com o espelho. E começa-se lentamente a entender uma verdade profunda. Você nunca precisou alcançar a perfeição para merecer amor. Talvez ninguém tenha ensinado isso antes para você. Talvez alguém tenha ensinado cobrança, medo, culpa, silêncio. Por isso que você precisa repetir isso, aprender isso. Porque hoje a sua consciência pode escolher diferente. Hoje você pode começar a se tratar com mais gentileza, com mais amor. Pode começar a respeitar seus limites. Pode parar o abandono emocional de si. Pode parar de carregar dores que não pertencem mais ao seu presente. Dores que não são suas. E talvez as lágrimas até surjam nesse processo. Isso é normal. Porque cura também dói. Dói perceber quanto tempo se passou tentando buscar aceitação, acolhimento, amor. Dói perceber quantas vezes houve anulação. E dói mais ainda perceber que muitas feridas nasceram justamente nos lugares onde se esperava receber amor. Mas apesar da dor, existe a libertação. Porque a consciência, ela abre portas. E, aos poucos, aquela essência que foi ferida começa a florescer novamente. Não para voltar ao passado, mas para finalmente viver o presente em paz. Então, se hoje o sentimento for de cansaço emocional, de confusão, de sensibilidade extrema, ou de um vazio interno, talvez a sua alma não esteja pedindo força. Pode ser que ela esteja pedindo acolhimento. Exatamente, acolhimento. E talvez o maior ato de amor da sua vida
não seja salvar o mundo inteiro, mas salvar a si. Pense nisso. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa. Gratidão por estar aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ser, querer, ter e poder. Tudo isso só depende de você. Acredite no seu potencial, porque você também pode.